Queremos trazer a nossa saudação a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Meus queridos, nós vamos iniciar nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Eu quero convidá-los a ficar de pé e juntos nós iremos orar e depois fazer a leitura do Salmo de número 45. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, querido Pai que está nos céus, nossa gratidão a Ti, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de Te servir como igreja. E rogamos que os irmãos aqui reunidos e os demais que se encontram em suas residências, nos acompanhando, e rogamos a Tua bênção e proteção para eles. E suplicamos, ó Pai, que a Tua graça possa estar conosco, que nós sejamos direcionados pelo Teu Santo Espírito para fazer o melhor para Ti. Que o Teu Santo Espírito nos ajude, que possamos, ó Deus, sentir a Tua presença em nosso meio, que o Teu povo seja conduzido para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, Salmo de número 45. Nós vamos fazer essa leitura da seguinte forma. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos irão ler os versículos pares. Salmo de número 45. Diz assim a palavra: De boas palavras transborda o meu coração, ao Rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua destra está a rainha adornada de outro finíssimo de Ofir. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor,
inclina-te perante ele. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. O teu nome eu o farei celebrar de geração em geração, e assim os povos te louvarão para todos sempre. Amém. Queridos, nós vamos ouvir o ministério de louvor, que louvará ao Senhor por alguns instantes. Os irmãos podem assentar. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. O Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? E quem é rocha como
nosso Deus é força e proteção. Ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. É força e proteção. Ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? E quem é rocha como nosso Deus? Me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a Raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Meus queridos, a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20. A leitura que nós faremos encontra-se entre o versículo 1 até o versículo de número 17. Todos encontraram? Passemos a ler. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Verso 8. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Esta é a palavra de Deus. Esse é o momento deste culto de confessarmos a Deus os nossos pecados. A palavra de Deus, nesse momento, ela age como um espelho em nossas vidas e reflete em nossa consciência aquilo que nós somos e como nós nos encontramos à luz da própria palavra, que é apta para discernir os pensamentos e o coração do homem. Feche seus olhos, faça nesse momento a avaliação da sua vida. Reconheça humildemente diante de Deus as suas falhas, ciente de que o nosso Deus é um Deus bondoso e misericordioso. Busquemos no Senhor o seu perdão. Pai bendito e amado, neste exato momento, Deus, na tua casa, neste santo lugar, o teu povo, ó Pai, se curva diante de ti. Neste momento, ó Pai, as nossas consciências estão em funcionamento, ó Deus, detectando o tipo de cristão e de ser humano que nós somos. Nesse momento, ó Pai, estamos reconhecendo, ó Deus, o quanto nós somos falhos, o quanto nós negligenciamos a tua palavra e somos indisciplinados em relação a ela. Reconhecemos sim, ó Deus, que somos pecadores, que com os nossos atos, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, ó Deus, diante da nossa natureza humana, nós falhamos, desagradamos o Senhor, entristecemos o teu Santo Espírito e muitas vezes nos encontramos, ó Pai, distante de ti, com um nível de relacionamento, ó Pai, muito aquém do que nós poderíamos ter contigo. Então, no nome do teu Filho Jesus Cristo, nós sabemos que nós não merecemos, mas em nome de Jesus Cristo, nós te buscamos neste momento, ó Deus. Nós clamamos por tua graça e a tua misericórdia, que a tua mão de bondade esteja estendida sobre a tua igreja, sobre as nossas vidas nesse momento, para perdoar os nossos pecados, ó Deus, para nos lavar e nos purificar, de forma que venhamos andar, Pai, com as nossas vestes brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Onde eu estiver, ó Pai, um coração contrito e quebrantado neste momento, o Senhor venha alcançar, ó Deus, o Senhor venha renovar cada vida e mais uma vez nos dá condições, ó Deus, de andar em comunhão na tua presença. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Dá-me, ó Deus, um coração cheio de amor
a ti, Senhor. Te louvarei, Jesus, não apenas quando eu cantar, mas em todos os momentos que me levares a passar. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, enquanto eu viver. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, de todo o coração. Dai-me, ó Deus, um coração cheio de amor, cheio de adoração a ti, Senhor. Te louvarei, Jesus, não apenas quando eu cantar, mas em todos os momentos que me levares a passar. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, enquanto eu viver. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, de todo o coração. Meus irmãos, vamos passar para um momento muito importante do nosso culto, que é a Santa Ceia do Senhor. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 23. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 até o versículo 32. As instruções para a Santa Ceia do Senhor é o seguinte, diz Paulo escrevendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o deu e o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente
come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém. Meus queridos, o texto sagrado é o mesmo dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Quando o Senhor incluiu para a igreja a Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? A Santa Ceia veio em substituição ao que os antigos na lei faziam, que era a Páscoa dos judeus. Hoje, a nossa Páscoa, ela está incluída a Santa Ceia do Senhor. Ela é composta de dois elementos, o pão e o vinho. O pão que representa o corpo de Cristo, que foi na cruz do Calvário, rasgado em nosso lugar. As mãos de Cristo foram rasgadas, a coroa de espinho rasgou a sua fronte, a lança rasgou o seu lado e os seus pés também foram rasgados pelos cravos. Portanto, o pão significa o corpo de Cristo. A ordem dele é: comei dele todos. E depois, o segundo elemento é o vinho. O vinho representa o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado ali na cruz do Calvário em nosso favor. Se não fosse o sangue de Jesus derramado, nossos pecados jamais seriam perdoados. Porque sem sangue, a palavra de Deus nos diz que não haveria remissão de pecados. A ordem do Senhor para esse segundo elemento é: bebei dele todos. Portanto, por que nós comemoramos a Santa Ceia, que representa a morte de Cristo? Primeiramente, porque foi um mandamento do Senhor. Foi Ele que nos instruiu que a igreja fizesse isso, e diz o texto sagrado, até que Ele volte. Portanto, nós temos que obedecer isso aí. Primeiro foi um mandamento, mas em segundo lugar, é porque nós não podemos esquecer do sacrifício de Cristo feito ali na cruz do Calvário. Por quê? Ele é muito importante para a vida dos cristãos, para a vida da igreja, porque esta era a única forma de nós sermos resgatados dos nossos pecados. Portanto, a igreja do Senhor deve estar preparada para isto. Nós não podemos tomar do pão ou beber do cálice estando indignamente em pecado. O apóstolo Paulo adverte: por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, né? Como diria um querido pastor da nossa igreja, muitos já estão colocados na prateleira, está lá andando com a vida muito errada, então Deus o chama para si, para que ele não se perca e tenha a vida eterna através daquele. Porque quem crê em Jesus, ele tem a vida eterna. Então o crente, ele já tem a vida eterna, é uma coisa garantida. É Jesus quem prometeu e é Jesus que fará isso.
No entanto, para a igreja é necessário a santidade, para que as pessoas vejam a nossa vida e possam dar testemunho a nosso respeito de que somos realmente filhos de Deus. Portanto, meus queridos, nós vamos orar, curvem as suas frontes e confessem ao Senhor os seus pecados, né? Se tem alguma coisa contra alguém, seu irmão, é a hora de você pedir perdão a Deus e pedir perdão ao seu irmão. Não se envergonhe de fazer isso, porque é uma coisa saudável, né? Nós temos que perdoar aos nossos irmãos, nós temos que estar sempre pedindo perdão ao Senhor também pelas nossas falhas e imperfeições. Curvemos as nossas cabeças em oração. Nosso Deus, nosso querido Pai, muito obrigado a Deus por podermos participar da Santa Ceia do Senhor, relembrando, ó Pai, tudo aquilo que foi feito na cruz do Calvário em nosso lugar. O teu sangue foi derramado, o teu corpo foi dilacerado, e nós, ó Deus, fomos comprados pelo teu sangue, porque o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. Sem sangue não há remissão, e por isso, ó Deus, a nossa gratidão a Ti. Que esses momentos que nós faremos logo a seguir, seja para nós uma lembrança de tudo e todo o Teu amor que foi feito na cruz do Calvário por nós. Perdoa, Deus, o pecado do Teu povo e nos habilita a Te servir. Não permita que, ao tomarmos esses elementos, as nossas mãos, as nossas vidas, o nosso coração esteja impuro na Tua presença. Use de compaixão para com o Teu povo, para conosco, Pai, e para todos que nos acompanham neste dia. Em nome do Senhor Jesus, nós te oramos. Amém. E ainda, Pai, nós consagramos em Teu nome esses elementos, que o pão e o vinho possam passar de um momento comum, corriqueiro, neste momento, para um momento sagrado na Tua presença. Portanto, seja santificado esses elementos junto com a nossa vida. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Poderão participar da Santa Ceia do Senhor todos os irmãos que são membros dessa igreja, estejam em plena comunhão com a mesma, e poderão também participar da Santa Ceia do Senhor todos os irmãos que nos visitam nessa noite. Se por acaso tem alguém aqui que pertence a outra igreja, poderá participar da Santa Ceia conosco, porque a mesa não é presbiteriana, a mesa é do Senhor. Então, se você estiver em plena comunhão com a sua igreja, e a sua igreja for daquelas que tem a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática, poderá participar conosco, porque você também é um dos nossos. Então, eu quero convidar os irmãos que vão participar, que estão aptos a participar da Santa Ceia, a ficar de pé para melhor ser distribuído esses elementos. Comei dele todos, disse o Senhor Jesus, isso é o meu corpo, dado por vós. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor.
dia com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia por dia te mando sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Todos que estão aptos participaram, comeram do pão, ninguém foi omitido. Amém, graças a Deus. Comei dele todos, disse o Senhor Jesus. É o meu corpo, dado por vós. Logo a seguir, o Senhor tomou um cálice e, abençoando, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Da mesma forma, como participamos do pão, também iremos participar do vinho. Eu quero convidá-los a ficar de pé, enquanto esses elementos serão distribuídos com a igreja. Todos que participarem do pão irão participar também do vinho. A ordem do Senhor é: bebei dele todos. A Deus demos glória por seu grande amor. O Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus damos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu, e graça
Jesus Redentor. A Deus damos glória por canto dos céus, seu Filho bendito por nós todos deu. Meus queridos, todos que participaram do pão também participaram do vinho. Amém? Ninguém faltou. Bebei dele todos, disse o Senhor Jesus. É meu sangue. O sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Depois de haver ceado, diz a palavra de Deus que eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras pode representar para nós hoje a nossa vida, o nosso dia a dia, na escola, no trabalho, no nosso lar, onde quer que nós estejamos, pode representar lá aquele monte, né? Onde o Senhor Jesus teve todo o seu sofrimento, onde ele foi preso. Muitas vezes, irmãos, na igreja é tudo uma beleza, mas às vezes no nosso dia a dia acontecem muitas coisas que não são boas e agradáveis para nenhum de nós. Mas o texto sagrado nos diz que eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Parece que eles estavam já se preparando, porque o louvor, ele enaltece a Deus e acalma as nossas almas. Portanto, irmãos, que a nossa vida seja um perfeito louvor na presença de Deus. Toda vida, não esquecemos de louvar ao Senhor por todos os momentos. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado por esse momento. Obrigado porque o Senhor tem nos conduzido até aqui. Queremos agora, Pai, te suplicar uma bênção toda especial para o mensageiro desta noite, que ele possa, ó Pai, ser guiado por Ti, pelo Teu Santo Espírito, e que a Tua igreja possa ser instruída, que haja salvação de almas rendidas a Ti, pelo nome de Jesus. Nós já te agradecemos por tudo e te oramos. Amém. Irmãos, vamos mais uma vez abrir as nossas Bíblias, nesta ocasião no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 5, e os versos do 33 ao 42. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, e os versos do 33 ao 42. Todos encontraram? Atos 5, capítulo 5, versículos do 33 ao versículo 42, nos diz assim essa leitura. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque
Antes desses dias, se levantou Teudas, insinuando ser alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Pai amado, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por estarmos aqui na Sua casa. Nós Te louvamos, ó Deus, por estarmos diante da Tua palavra nesta reunião, pela presença do Teu Santo Espírito, ó Deus. E Te invocamos a Ele, ao Consolador, que nos ilumine nesta noite, que venha falar conosco conforme Te apraz, que a Tua igreja seja alcançada pelo poder da Tua palavra e que o Seu nome seja glorificado. Assim nós Te rogamos e Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, estamos aqui diante de um texto escrito por Lucas em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos esse, que nos alegra muito e faz o nosso coração bater muito forte quando você devocionalmente se reserva para ler a palavra de Deus e se depara com os feitos daquela igreja conhecida como a igreja primitiva, motivada, impulsionada e cheia do Espírito Santo, de como se operou ali a vontade de Deus, de quantas coisas, maravilhas, quantos ensinamentos e testemunhos daquela igreja modelo ficou para nós nos dias de hoje e para todo sempre. O autor desse livro, o apóstolo Lucas, ele começa escrevendo e dizendo: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, sobre tudo o que Jesus Cristo começou a fazer em seu trabalho até os últimos dias que ele foi levado ao céu. Mas quando antes ele deu ordem aos seus discípulos, os quais o escolheu, e orientou que fizesse tudo aquilo ali que foi designado. O apóstolo Paulo, o apóstolo Lucas, ele começa a relatar, confirmando que Jesus Cristo esteve com os seus próprios apóstolos, o qual escolheu, depois da sua morte e ressurreição, num período de 40 dias, testificando, dando testemunho, de forma que não ficasse sombra de dúvidas entre os seus escolhidos, entre os seus apóstolos, acerca de sua ressurreição. E esse mesmo Jesus Cristo, o qual, quando Lucas falou que deu ordem aos seus apóstolos, os seus discípulos que escolheu, ele nos faz lembrar o que Mateus escreveu no capítulo de número 9, quando Jesus Cristo, Mateus escrevendo, dizia que ele andava de cidade em cidade e em povoados, e muitos eram os lugares que ele ia, e ensinava nas sinagogas, e curava muitos de doenças e de enfermidades. E Jesus Cristo contemplava aquela grande multidão que ia até ele
para receber favor da sua parte e ao mesmo tempo se compadecia daquele povo, daquela grande turma que o buscava, porque ele via que eles eram como se fossem ovelhas sem pastor. Agora Jesus Cristo volta-se para os seus discípulos, para os seus apóstolos e diz: grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Aqui de primeiro, irmãos, nós começamos a perceber o sentido, o intuito de Jesus Cristo ao escolher aqueles 12 apóstolos. Muitas almas careciam ser alcançadas, muitos iam à procura dele, mas ainda Jesus Cristo confirma. Em Mateus, no capítulo de número 28, já no final do seu evangelho, ele diz que Jesus Cristo, depois de suas aparições, depois daquele período que durou 40 dias, confirmando e animando os seus discípulos, confirmando de sua ressurreição e dando a ele instrução e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, Jesus Cristo disse antes de subir aos céus: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus Cristo, ele veio com a nobre missão de morrer na cruz por nossas vidas, de remir as vidas dos pecadores. Jesus Cristo começa a regimentar uma turma, começa a preparar um povo que andou com ele, que contemplou, foram testemunhas oculares dos seus feitos, dos seus milagres, do seu favor, do seu amor. E também agora ele preparou, assim como estávamos hoje falando na escola bíblica com os adolescentes. Jesus Cristo, eu quero fazer aqui uma ilustração como se fosse um grande e bom empresário que está ali recrutando alguns funcionários, mas antes de o colocar na linha de frente, em suas devidas atividades, ele prepara aquele povo, ele dá instrução. Jesus Cristo assim fez com os seus discípulos, deixando claro a necessidade da continuidade da propagação do Evangelho de salvação. Em Lucas, ele escreve no capítulo 24 e o versículo 49, ele diz: eis que envio sobre vós a promessa do Pai, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus Cristo foi levado aos céus e ali ficou os seus discípulos. A Bíblia diz que estavam ali reunidos num determinado lugar. Aqueles primeiros crentes, aqueles primeiros seguidores que fielmente continuaram vestindo a camisa do Evangelho. Depois da morte de Jesus Cristo, muitos sofreram e foram dispersos, mas ficou uma turma. Os seus apóstolos, algumas mulheres, a mãe de Jesus e outros mais. A Bíblia diz que em torno de mais ou menos 120 pessoas estavam ali reunidos e perseveravam eles em oração. No capítulo de número 2 do livro de Atos, fala do dia de Pentecostes, onde estavam ali todos, aquele número de quase 120 cristãos reunidos. E o relato diz que ali veio um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e de repente foram vistos línguas repartidas como de fogo na cabeça de cada um deles, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Agora aquele povo estava revestido de poder do Espírito Santo. E eles falavam em línguas diversas, de forma que aqueles que ouviam aquele barulho, aquele ruído de muitas vozes, de muitas línguas, de muitos idiomas, e diziam: oxe, não são esses homens, aqueles cristãos que falam agora em línguas, nas nossas próprias línguas, melhor dizendo?
E outros diziam, não, eu acho que uma hora dessas eles já devem estar embriagados. Mas de repente Pedro se levanta. Detalhe, cheio do Espírito Santo de Deus. E começa ali uma pregação. Não sei de quantos minutos, ou se demorou horas, mas Pedro, com muita autoridade, falava acerca das coisas do reino de Deus. Falava acerca de Jesus Cristo, o qual tinha morrido por todos aqueles. E de repente, depois de uma longa pregação, eu quero acreditar, Lucas diz que foi acrescentado àquela turma de 120 cristãos um número de quase 3.000 almas. Imagina aí uma situação dessa, uma pregação e uma conversão de quase 3.000 almas que foram agregadas àquele povo. Em uma outra situação, onde os apóstolos iam entrando no templo para orar, e ali tinha um homem coxo e pedia esmolas, e voltou-se para os apóstolos pedindo também esmola, e os apóstolos olharam para ele, como diz a Bíblia, fitaram os olhos naquele homem coxo e disse, não tenho ouro e nem não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. É em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, se levante e ande. E aquele homem ficou de pé e saltava e se alegravam, e todos viam aquele homem, e hoje não era esse o aleijadinho que ficava aqui, e um milagre aconteceu. E mais uma vez, há o relato de que Pedro se levanta e começa a falar que não foi por meio de suas próprias virtudes, ou de sabedoria, ou do seu próprio poder. E começa a declarar por meio de quem e como aquele homem, antes coxo, agora estava curado, pulando, se alegrando e dando glórias a Deus. E nesta situação, mais 2.000 almas foram acrescentadas. E essa é uma história que nos faz lembrar de quanto nós somos importantes no reino de Deus. De como o nosso Deus conta com cada um de nós, conta comigo e com você, com essa nobre tarefa de encontrar as almas perdidas. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, ainda em Atos, no capítulo de número 2, os versículos do 42 ao 47. E andei lendo essa semana em lágrimas, me alegrando deste modelo de igreja que eu vi aqui nesse texto. Atos, capítulo de número 2, e os versículos do 42 ao 47. Diz assim: como viviam os convertidos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, antes de entrar no texto do capítulo de número 5, a gente precisa também dar uma paradinha rapidinho no que acabamos de ler. Um modelo de igreja que, quem sabe, nós estamos muito longe disso, ou estamos parecidos com isso, quando na verdade, eu quero dizer, este é um modelo de igreja. Um modelo de igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, no ensinamento, nos ensinamentos de Jesus Cristo. Uma igreja que perseverava no partir do pão, que perseverava na comunhão,
que perseverava nas orações. Uma igreja que, com simplicidade de coração, eles tinham o que tinham, suas propriedades, vendiam. Eu tenho um terreno lá na serra. Não é com você não, viu, irmão Edson? Eu tenho um terreno lá na serra, vou vender. E vou depositar ali aos pés dos apóstolos, para que meus irmãos que têm necessidade, eles sejam supridos em suas necessidades. Essa igreja pensava desse jeito. Eles vendiam os seus bens, de forma que tudo que eles tivessem fosse comum aos demais. Na medida que alguém tivesse alguma necessidade, essa necessidade viesse a ser suprida. Essa igreja perseverava na comunhão. Essa igreja tinha zelo pela vida dos irmãos, pela vida uns dos outros. Essa igreja se preocupava com as dores do irmão. Essa igreja estava atenta às necessidades do irmão. Essa igreja perseverava na oração. Uma igreja que persevera em oração é uma igreja que desfruta de uma intimidade com Deus. Perseverança é essa em oração, o qual os primeiros seguidores já vinham desfrutando, já vinham praticando, quando antes andavam com Jesus Cristo. Essa igreja desse modelo, que se reuniam de casa em casa, no partir do pão, com alegria e com singeleza, longe das vaidades. Com alegria, porque se era pouco ou se era muito, mas eles estavam alegres entre si. E essa mesma igreja ganhou a simpatia das pessoas. Essa mesma igreja, na sua prática de vida, em sua rotina, conquistou a simpatia e a afeição das pessoas. E no versículo 47, no finalzinho diz: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Resumindo, a igreja estava sendo igreja. A igreja estava acertando o alvo. Quando eu quero acreditar, fugir de suas possibilidades, o Espírito Santo de Deus estava com eles, com aqueles que o obedeciam. Agora, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5, nós lemos aqui uma ocasião onde os discípulos estavam presos por serem crentes. Os discípulos estavam presos por fazerem o bem, por anunciarem em Jesus Cristo a salvação. No versículo ainda do capítulo 5, a partir do verso 12, diz que muitos sinais e prodígios se operavam entre os discípulos. Os discípulos, homens de Deus, que andavam em obediência, que andavam nesse modelo que acabamos de falar, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Um povo esse cheio do Espírito Santo de Deus, vasos transbordando da presença de Deus. E diz que muitas pessoas iam até eles. Diz que muitos sinais e prodígios eram operados por meio deles, porque poder eles receberam para isso e para essa obra, a ponto de muitos levarem ali os enfermos e colocarem ali no meio do caminho, de sorte que pelo menos a sombra de um deles passasse, alcançasse ali aquele enfermo que estava deitado e ele fosse curado. E assim acontecia. E continua dizendo, muitos viam aquilo ali, os que ainda não eram crentes. Muitos não tinham coragem de se enturmar com eles, devido a algumas situações religiosas e políticas. Mas esses muitos tinham simpatia e aprovação por esta igreja, por este povo. Mas só que agora a Bíblia diz que levantou um ciúmezinho no coração dos religiosos. O sumo sacerdote ficou enciumado por causa daqueles homens de Deus que estavam fazendo bem,
mas que estava anunciando em Jesus Cristo a salvação e a vida eterna. E mandou prender aqueles homens. E mandou prender aqueles homens. E aqueles homens estavam presos. Mas só que Deus envia ali um anjo e abre as cadeias daqueles homens e diz para eles: vão de volta para o templo e continue anunciando as boas notícias. Aí eu fiquei aqui agora a pensar, ou antes quando eu estava em casa, aqueles homens foram presos, foram encarcerados, e de repente um anjo vem e solta eles, e talvez nós, na nossa fraqueza, numa situação dessa, dizia: eu vou capar o gato, eu vou pegar o beco, eu vou desaparecer. Mas aqueles homens obedientes, guiados pelo Espírito Santo de Deus, que foram presos porque estavam anunciando a salvação em Jesus Cristo, agora foram soltos e voltaram a fazer a mesma coisa, estavam lá no templo. E o sumo sacerdote se juntou com as autoridades ali daquele lugar, em uma assembleia, iam falar sobre aqueles homens, e disse: busquem eles lá da prisão. E quando aconteceu que, chegando lá no cárcere, aqueles homens já não estavam mais lá. E voltaram para dar notícia ao sumo sacerdote e àquela assembleia que estava ali montada para tratar desse assunto. E o guarda chegou dizendo: rapaz, é o seguinte, chegamos lá, estava tudo fechado, bem direitinho, os cadeados direitinho, as correntes direitinho, o sistema de alarme estava funcionando, as sentinelas atentas em seus lugares, mas só que eles não estavam lá. E nesse inteirinho, nesse mesmo instante, chega alguém dizendo: ei, aqueles homens que vocês prenderam, sabe? Porque estavam falando desse certo Jesus Cristo, pois bem, estão lá no templo, estão anunciando novamente Jesus Cristo neste lugar. E mandaram os soldados ir lá pegar os apóstolos e trazerem para aquela assembleia, para que eles fossem ouvidos e julgados. E os guardas trouxeram bem direitinho, não judiaram porque tinham medo, tinham receio de ser reprovado pelo povo, porque aqueles homens ali estavam provocando bem para aquela sociedade. E chegando lá, capítulo de número 5, e os versículos do 33 ao 42 que nós acabamos de ler. Antes disso, o sumo sacerdote disse: nós não havíamos falado para vocês que não anunciassem mais, não falassem mais sobre esse Jesus Cristo? E para acabar de completar, vocês estão querendo colocar a culpa da morte dele sobre nós? Aí Pedro diz: importa obedecer a Deus do que aos homens. E às vezes nós nos encontramos numa dessa. Às vezes nós somos cobrados pela vida, às vezes nós ficamos num beco sem saída, às vezes nós ficamos sem saber como agir, mas Pedro deixou aqui um modelo bem simplesinho. Importa antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Estavam ali eles reunidos e ficaram furiosos por causa dessa resposta de ousadia e de autoridade e resolveram matar os apóstolos. Mas de repente se levanta um homem chamado Gamaliel, um homem muito conceituado, a quem se muito dava ouvido. Ele disse: opa, peraí, escutem-me, preste atenção no que eu vou dizer. Há um tempo atrás, levantou-se aí um certo Teudas, insinuando ser alguma coisa com as suas ideias, e com ele outros 400 homens, mas só que ele veio a morrer e os seus seguidores se dispersaram. Houve também um tal de Judas, que se levantou no tempo
do recenseamento, e com ele se levantaram outros muitos, mas com o tal do Judas aconteceu a mesma coisa. Ele morreu e os seus seguidores se dispersaram. Preste atenção. Abra mão desses homens. Soltem esses homens. Se isso que eles estão anunciando, estão pregando, é coisa simplesmente, meramente humana, isso vai dar por água abaixo. Isso vai ter fim. Mas, se isso for de Deus, tenham cuidado para que vocês não se encontrem lutando contra Deus. E resolveram soltar os apóstolos, mas antes os açoitaram. E eles apanharam. E o versículo de número 40 ao 42 diz, do capítulo 5, chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E o verso 41 diz, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. O que nos chama a atenção, o que nos encanta a nós como cristãos, é esses homens que, uma vez chamados por Jesus Cristo, é esses homens que caminharam com Jesus Cristo por vários dias, que contemplaram as suas ações, que foram testemunhas de perto. Esses homens que, cheios de informações e de ensinamentos, cheios de amor agora por esta causa e também cheios do Espírito Santo. Eles tinham em seus corações um desejo enorme de cumprir aquilo pelo qual eles foram designados a fazer. Esses homens, eu quero acreditar que não simplesmente por obediência, mas por meio da obediência e também movidos por amor às almas, esse mesmo amor que tinha Jesus Cristo. Eles foram insistentes nesta causa. Eles iniciaram em obediência, permanecendo ali, reservados em oração, até que se cumprisse a promessa na vida deles, o revestimento de poder, de coragem para cumprir aquela tarefa. Aqueles homens que muito provavelmente, eu quero me arriscar que certamente ouviram o Sermão do Monte, quando Jesus Cristo disse, bem-aventurados sois vós, quando perseguidos e injuriados pelo meu nome. Aqueles homens, eu quero acreditar que quando estava ali diante das autoridades do sumo sacerdote, eles lembraram que Jesus Cristo disse que o Espírito Santo de Deus daria a eles o que eles deveriam falar quando fossem cobrados por sua fé. Aqueles homens que, quanto mais se preocupavam com a causa, mas eles sofriam perseguições. E detalhe, a história relata que quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia na sua fé e em números. Aqueles homens não desistiam desta causa, a ponto de agora, antes sofreram prisões, perseguições, agora foram açoitados, mas partiram daquele lugar, se alegrando por terem sido perseguidos e açoitados pelo nome de Jesus Cristo. E o final do capítulo ainda diz, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo, o Cristo. Eles podiam dizer, epa, peraí, tá bom, já foi muita pressão,
já agitamos demais, já levantamos aqui um número pelas contas que eu fiz a calculadora foi até 5.000, mas quem sabe se estava entre 6 ou 7.000, ou mais do que isso. Vamos tirar uma folga, vamos dar um tempo nessa causa, deixe outros fazerem. Será que às vezes nós não somos abordados por essa tentação de parar um pouco, de tirar uma folga, de esquecer daquilo o que nós fomos chamados para fazer, de esquecer dos dons e dos talentos dados por Deus para que venhamos trabalhar nesta seara? Aqueles homens foram perseverantes, aqueles homens, muitos pagaram com a sua própria vida, e outros muitos que foram acrescentados, foram a semente, a colheita do sangue de outros que pagaram por esta causa com a sua própria vida. E fica para refletirmos, para a nossa reflexão, esse exemplo, este modelo de igreja, que vivia numa simplicidade, que vivia em comunhão, que se preocupavam uns com os outros. Aquela igreja que era forte, que era admirada pelos de fora, porque vivia nessa prática cristã, porque vivia uma vida de oração. Aquela igreja deixa um modelo para nós, para todos nós, dos quais eu sou o principal, que precisamos atentar todos os dias para as nossas vidas, como cristãos, não simplesmente por sermos salvos e desfrutarmos de uma comunhão com o nosso Deus, de suas bênçãos sobre as nossas vidas, mas de um cristão, o qual o nosso Deus conta para que venhamos dar continuidade a esta obra, que tenhamos sim zelo e preocupação com as nossas vidas inicialmente, porque a nossa vida é um livro aberto para as pessoas. Quando Lucas diz que muitos contemplavam aquele movimento sincero, genuíno, bonito e de amor daquela igreja, mas não tinham coragem de se achegar a eles, não tinham coragem também de ser seguidor de Cristo, mas ao mesmo tempo tinha respeito e admiração por aquela igreja, porque aquela igreja era uma igreja de grandes práticas de amor. Nós precisamos sim atentar para esses detalhes. Nós precisamos sim perceber o quanto nós somos importantes e precisamos dar continuidade nesta obra. Nós precisamos sim ser resistentes, perseverantes e valentes. Porque às vezes, irmão, é bem facinho você querer dar uma freada. Segurei um pedacinho, vou descansar. Já corri demais, já fiz muita força. Nós precisamos buscar em Deus, por meio da oração, essa chama ardendo nos nossos corações, de estarmos preocupados sim com esta obra, de estarmos preocupados sim com esse ide e fazer discípulos. Mas como, irmão? A gente sabe como Deus nos chamou. Nós sabemos sim o que Deus colocou como ferramenta nas nossas mãos. Nós sabemos sim que temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, o Consolador. Nós sabemos sim que Ele disse que estará conosco todos os dias. E às vezes estamos descansados. Aqueles homens batalhavam, eram perseverantes e obedientes. E recebiam o troco como perseguição, como açoites, como algemas, como espada, cruz. Mas eles tinham alegria no que eles faziam. E venhamos ser assim, povo de Deus, observadores da palavra. E venhamos buscar no Senhor esta capacidade de fazer jus ao título de cristão, de estarmos preocupados com aqueles que estão à beira do caminho, de buscar no Senhor
de forma que a nossa vida seja um instrumento da glória de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. E nós, como cristãos, sabemos como ser cheios do Espírito Santo de Deus. E Deus se alegra, certamente, quando vê um dos seus servos se esforçando para andar na sua presença e para cumprir a sua vontade. E venhamos olhar para Jesus Cristo, para os seus ensinamentos. Ele disse: ide fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. Estejamos sedentos por sermos usados por Deus. Que venhamos nos lembrar que nós somos a igreja. O que foi lido aqui, eles eram a igreja. Hoje, nós somos a igreja. O modelo nós temos, o caminho nós sabemos, as ferramentas nos foi dada. E venhamos perseverar na doutrina, na santa palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações, de forma que o nome do Senhor seja exaltado por meio de vidas e vidas que venham a ser alcançadas, no nome de Jesus Cristo. Pai querido, nós te agradecemos por esta ocasião de estarmos ouvindo a tua palavra, de sermos alcançados, ó Deus, pelo seu poder. Nós te pedimos, ó Pai, que a tua palavra venha nos constranger, ó Deus. Venha nos fazer entender aonde nós estamos e como estamos, ó Pai. E venhamos buscar cada vez mais, ó Deus, o nosso melhor, conforme o teu querer. E venhamos ser conduzidos pelo teu Santo Espírito e pelo poder da tua palavra. Que as nossas vidas sejam instrumentos em tuas mãos, ó Deus. Que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, onde quer que nós estejamos. Suas bênçãos sejam estendidas à tua igreja, nos levantando, nos capacitando, nos incomodando, ó Pai. Onde quer que nós estejamos e no que quer que nós estejamos fazendo, ó Deus. Que venhamos ser servos para a sua glória. Que por meio de nossas vidas, outras muitas vidas sejam alcançadas e o teu nome seja exaltado. Assim nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Vamos nesse momento louvar a Deus e o adorá-lo por meio dos dízimos e das ofertas. Espírito de verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito de verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Adorar
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Convido os amados a ficarem de pé. Nós iremos orar, pedir a bênção. Depois iremos até a porta para falar com os amados. Nosso Deus, nosso querido Pai, nós te agradecemos pelo culto que dedicamos a Ti nesta noite. E agradecemos pelos dízimos e ofertas aqui depositados, que eles possam ser consagrados para a manutenção da Tua Santa Casa. Abençoa-nos, Senhor, no nosso dia a dia, ao sairmos para os nossos lares, que a Tua bênção possa nos acompanhar e que a Tua palavra, Deus, ela possa ficar gravada nos nossos corações, nas nossas mentes, para que possamos ter bons dias aqui na terra, sendo guiado pela Tua santa e rica palavra. Abençoa, Deus, a todos aqueles irmãos que estão longe de nós, que a Tua graça, a Tua bênção possa estar juntamente com eles, seja com todos aqueles nossos visitantes e com aqueles, ó Deus, que nos assistem através da internet. Que a Tua graça também os acompanhe. Em nome do Senhor Jesus, nós te oramos e te agradecemos desde já. Amém. Receber a bênção. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça, o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações, a companhia do Espírito Santo de Deus, possam estar conosco agora e sempre. Amém e amém. Deus abençoe e dê paz. A mighty fortress is our God, a bulwark never failing. Our helper, He amid the flight of mortal ills prevailing. For still our ancient foe doth seek to work us woe. His craft and power are great, and armed